Fala galera! Primeiro vídeo oficial do canal. A gente teve o da semana passada, mas foi só uma apresentação. Hoje nós temos conteúdo de verdade, entendeu? Aqui pra vocês. Então já vamos começar, porque hoje eu vou trazer pra vocês o meu testemunho de como Deus me mostrou o meu chamado qual seria, como Deus me falou qual seria o meu propósito de vida. Eu quero compartilhar com vocês como foi a minha trajetória até eu descobrir esse propósito. Então vamos lá. Tudo começou quando Silas tinha 3 anos de idade. A minha irmã mais velha, a Jéssica, beijo Jéssica, eu sei que você tá assistindo isso, ela dançava no Ministério de Dança da igreja. Então eu sempre admirei muito ela, então eu queria ser o máximo parecido com ela que eu conseguisse, entendeu? Então eu comecei a dançar também em casa. Foi aí que eu comecei a ter o primeiro contato com a arte na minha vida. Foi através da dança, através da minha irmã. Então eu me juntei ao Ministério de Dança Infantil da igreja. Eu era o único menino, tinha lá umas 10 meninas e tinha eu no meio. Foi assim, nesse Ministério Infantil, até que eu fiz mais ou menos 11 anos, eu acho, tenho quase certeza. Foi quando eu me juntei ao Ministério de Adultos de Dança. Aí é onde eu começo a realmente contar o começo da minha carreira em Ministério de Artes. Porque foi só no Ministério de Dança dos Adultos que eu aprendi realmente o que significa ser um adorador, o que significa doar o seu tempo para Deus, o que significa realmente aquele ofício. Não era só uma coisinha de apresentações no Dia das Mães pra ficar bonitinho no culto, sabe? Então, depois que eu entrei no Ministério dos Adultos, eu também comecei a fazer aula de dança. Eu nunca tinha feito aula de dança até então. A minha irmã entrou no balé e eu fui assistir o ensaio geral antes do espetáculo de fim de ano da academia que ela fazia aula. Eu tava sentado lá na primeira fileira do teatro e a professora da minha irmã, ela tava me olhando assim de longe e ela comentou com a minha irmã: nossa, ele tem uma postura muito boa, né? Ele deveria fazer balé. Vou falar com a dona da escola então, para ele se juntar aqui com a gente. Então a professora da minha irmã falou com a dona da academia e a dona da academia me deu uma bolsa completa de estudos, porque eu não tinha condições de pagar as aulas. E graças a Deus eu tive essa bolsa, foi Deus começando o trabalho dele para começar a estudar balé. Então eu comecei a fazer aulas de balé no meu primeiro ano, mas a partir do meu segundo ano eu já estava fazendo balé, dança contemporânea, fiz aula também de dança moderna, comecei a fazer aula de balé de formação, que antes eu fazia só um balé normal, que você faz em qualquer academia de balé, mas depois eu entrei em uma turma de formação, que eu me tornaria um bailarino profissional, depois de 8 anos. Eu já entrei no meu terceiro ano de estudo. Então essa basicamente foi a minha história com a dança. Eu também fiz muita coisa com o Ministério da Igreja, fiz viagens para participar de congressos, fiz aula de frevo, fiz aula de dança de rua, fiz aula de jazz. Eu participei de muita coisa na minha vida e eu realmente me apaixonei e criei raízes mesmo nesse ministério tão maravilhoso que é o Ministério com as Artes. Só que quando eu tinha por volta de 13 anos, não 13, mas 14, porque 13 eu comecei, mas 14 eu parei de ter um certo comportamento, não vale muito a pena entrar aqui agora, porque não vai acrescentar nada com esse vídeo, mas eu falei com os meus líderes da igreja naquela época sobre um certo problema que eu estava tendo, e eles resolveram me afastar do Ministério de Artes, porque eu estava tendo aquele certo comportamento. Eu nunca tinha desenvolvido a minha própria vida com Deus até então, porque sendo filho de pastor como eu sou, eu sempre dependi muito da vida com Deus dos meus pais para sobreviver. Tudo que eu precisava com Deus, eu ia até os meus pais e eu ali conseguia resolver de uma forma mais rápida e prática. Eu não me dei o trabalho de desenvolver o meu próprio relacionamento com Deus. Então ali por volta dos meus 14 anos eu saí do Ministério de Dança e fui começar a trabalhar em mim mesmo, começar a trabalhar no meu relacionamento com Deus, entre outras coisas. Eu e a minha mãe, a gente veio para os Estados Unidos 1 ano depois que meu pai. Então, nesse período de 1 ano que eu estava no Brasil, foi quando eu estava nesse momento de adaptação, de desenvolver uma maturidade a mais, tipo assim, na minha vida no total, não só com Deus, mas como homem, porque agora eu estava sozinho em casa com a minha mãe, então foi um período que Deus trabalhou muito na minha vida. E nesse 1 ano, eu me juntei aos meus amigos do Ministério de Teatro da igreja. Eu nunca tinha tido nenhuma experiência com teatro, mas eu sempre tive esse sonho de fazer teatro musical na minha vida, de cantar, atuar e dançar. Até então eu nem cantava, nem atuava, eu só dançava. Então eu me juntei aos meus amigos do teatro. Não foi uma participação formal do ministério, eu estava só indo aos ensaios para ver como tudo funcionava, para absorver um pouco, mas eu nunca cheguei a fazer nenhuma peça com eles lá. Então a minha experiência com eles foi bem limitada. Foi essencial, porque me introduziu a esse mundo da atuação, mas eu não consegui me desenvolver muito lá. Então em dezembro de 2017, eu e a minha mãe, a gente veio para os Estados Unidos, a gente passou a morar aqui em Boston com o meu pai, e eu entrei no high school, que é o ensino médio aqui nos Estados Unidos, e uma das aulas que eu pude fazer foi aula de coral. Eu
Eu pensei, quero aprender a cantar, então a melhor maneira vai ser aqui mesmo na escola, porque é de graça, eu não preciso pagar nenhum professor. E eu estou cantando com muitas outras pessoas ao meu lado. Então não vai ser aquela coisa tão vergonhosa de estar aprendendo a cantar sozinho com o professor. Então vai ser perfeito. Então eu me juntei àquele coral da escola por 6 meses, porque eu entrei na metade do ano letivo. E eu consegui aprender muita coisa, aprendi todo o básico da teoria musical, que isso me ajuda até hoje. E eu aprendi realmente toda a minha base de canto veio dali daquele coral. Até então, depois que eu tinha chegado aqui nos Estados Unidos, o meu ministério com artes ele estava totalmente pausado. Eu não tinha feito nada em relação a isso, eu estava ajudando só na fotografia da igreja, mas isso era mais usado para mídia, não era uma fotografia artística, então eu não conto tanto como um ministério de artes, sabe? Até que 2 anos mais ou menos depois que eu cheguei aqui, no meio de 2019, a minha irmã, a Ana Jéssica, a que me colocou no mundo da dança, ela estava morando no Brasil, ela veio para cá também, para Boston, e ela estava à procura de uma igreja. Então eu fui procurar uma igreja com ela. Eu já tinha a minha, mas eu fui visitar alguns cultos com ela, para ela não ir sozinha, com o marido dela, para ter mais aquele apoio emocional. Eu só fui em um culto com ela de outra igreja sem ser a minha, e foi o culto que Deus me pegou. Ele me puxou pela orelha, entendeu? Porque naquele dia ali foi bem pesado mesmo. Eu nem lembro o que foi a palavra que o pastor pregou, mas no final ele é um pastor com dom de profecia. Então no final ele começou a fazer uma ministração na igreja, chamou todo mundo lá na frente, a gente estava adorando, estava aquele momento maravilhoso. Até que então ele começou a falar com algumas pessoas individualmente lá do altar mesmo. No microfone ele chamava a atenção da pessoa e soltava uma profecia. Aí eu pensei, poxa, que legal, o cara é profeta. Mas eu fiquei na minha, não fazia parte da igreja, tava ali só visitando, nem queria ficar na igreja, só tava ali pelo rolê mesmo. Então eu fiquei quietinho na minha, ali no canto, tava aqui com meus olhinhos fechados, só adorando assim, pá, 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 pá. Até que eu escuto, você de jaqueta jeans. Aí ele, é você mesmo? E eu vi que eu estava usando jaqueta jeans. Então, Deus ia me pegar ali, sabe? E ele falou o seguinte, cadê os talentos que eu te dei? Eu te dei talentos e você enterrou esses talentos. Eu preciso que você os use para que você seja um servo bom e fiel. Então eu fiquei pensando, mas Deus, não foi você que me tirou do Ministério de Artes? Como é que agora é para eu voltar? Pois na verdade o que tinha acontecido não tinha sido uma direção de Deus, a minha saída do Ministério de Artes, tinha sido uma decisão da minha mãe e da minha bispa da igreja, que na minha igreja lá do Brasil tem bispos acima de pastores, então a bispa principal da igreja foi quem teve essa conversa com os meus pais, principalmente a minha mãe, e elas conversando comigo, a gente chegou nesse consenso que seria o ideal, seria eu sair do Ministério de Artes. Mas na verdade essa decisão foi uma decisão feita por humanos, que são falhos, que apesar de andarem bastante com Deus, aquele momento ali foi mais para a minha formação fora do ministério do que realmente me afastar do ministério. Deus ele não queria que eu saísse das artes, mas ele precisou me afastar por um tempo para ele trabalhar em mim. Então aí com essa profecia do pastor, ele estava me chamando de volta para as artes. Mas aí como é que eu ia dizer isso para minha mãe? Eu não soube como. Cheguei em casa depois do culto com a minha irmã sabendo de tudo que aconteceu, sabendo de todo o histórico, sabendo de toda a minha paixão pelas artes, ela olhava para mim, eu olhava pra ela, a gente ia em casa mudo. Aí a minha mãe, vocês estão estranhos. Eu falei, mamãe, é impressão, amada. Relaxa aí o teu coração. Ela, não, aconteceu alguma coisa nesse culto. O que foi que aconteceu? Eu disse, amada, relaxa no Senhor, descansa em Jesus, porque não é nada demais. Aí ela, ok, tá certo, se você tá dizendo. Mas alguns dias se passaram, e eu falei pra ela, eu disse, mãe, Deus tá pedindo pra eu voltar pro Ministério de Artes. E ela ficou em choque, porque ela achou que não ia ser uma coisa mais que aconteceria na minha vida. Ela achou que aquele ciclo tinha sido terminado ali. Mas Deus estava me chamando de novo. E eu precisava escutar e dizer, eis-me aqui. Ela ficou bem apreensiva, mas eu disse, não, eu tô ouvindo, isso é algo que Deus tá falando, e eu preciso obedecer à voz de Deus, acima da voz de qualquer homem aqui nessa terra. Não importa o nível da autoridade, se Deus veio falar comigo, eu preciso escutar a voz dele. Então foi isso que eu fiz. Eu fui falar com a minha pastora da igreja, a pastora Thaís, se a senhora tá assistindo isso, um beijo pra senhora. A senhora fez muito parte dessa minha história.
E eu fui falar com ela, né, que eu queria ajudar na igreja no Ministério de Artes. Só que a igreja não tinha Ministério de Artes ainda. E era um sonho que os pastores da minha igreja tinham há muito tempo de começar o Ministério de Artes da igreja. Então foi a partir dali que a gente começou a sonhar, que a gente começou a desenvolver projetos. Eu, a minha irmã, Ana Jéssica, que decidiu virar membro da igreja que eu fazia parte, e uma outra pessoa estávamos à frente desse ministério. Então a gente começou a pensar, a sonhar, a desenvolver tudo. E ali foi nascendo o Ministério de Artes aos poucos. Paralelamente a tudo isso que estava acontecendo, também teve a minha área profissional, que ela estava se desenvolvendo ali, que é muito importante para essa história. No meio do meu junior year, que é o penúltimo ano do high school aqui, eu tinha me juntado ao time dos líderes de torcida da escola, porque era um sonho da minha vida. Eu cresci vendo líderes de torcida nos filmes, então quando eu cheguei aqui eu disse, eu preciso realizar esse sonho. Então foi isso que eu fiz. Eu me juntei ao time e eu já estava praticando para as competições, porque a temporada de competições ia começar. E aconteceu um acidente com meu pai, ele teve um acidente no trabalho, que ele precisou fazer uma cirurgia e se retirar do trabalho por alguns meses. Então a minha mãe, que trabalhava numa empresa junto com a Fernanda Moraes, tia Fernanda, se a senhora tá assistindo isso, um beijo pra senhora também. Deus usou muita gente na minha vida, assim, como vocês podem ver. Então ela me chamou pra trabalhar na empresa dela. E eu tava bem apreensivo, porque eu tava vivendo um sonho meu, sabe? Mas eu disse, ok, é necessário pra mim, eu tô quase ficando de maior, e eu preciso ter experiências com trabalho, eu preciso começar a fazer um dinheiro pra ajudar dentro de casa. Então eu fui. E eu trabalhei por 2 anos e meio no total nessa empresa. Mas depois de 1 ano e meio, seria quando eu iria começar a faculdade, que foi no ano de 2020. Mas o corona aconteceu e eu resolvi adiar a minha entrada na faculdade por 1 ano. Então eu continuei só trabalhando full time nessa empresa e eu adiei meus estudos. Até então, o que eu estava em mente era estudar medicina. Porque junto com a minha mãe, com a bispa lá, quando eu saí do Ministério de Artes, a gente começou a ver um novo rumo para minha vida. Porque até então eu pensava em seguir a carreira artística. E com tudo que aconteceu, elas disseram que seria mais interessante para minha vida eu buscar algo que fosse me afastar desse meio artístico. Então, analisando a minha vida, analisando meus interesses, a gente chegou à conclusão medicina. Até ali, eu tinha entendido que era uma coisa de Deus. Porque Deus usou a minha mãe e a bispa, que são duas autoridades na minha vida, para me dar a direção medicina. Depois desse 1 ano que eu passei longe da faculdade, né, que era pra eu estar na faculdade, mas eu fiquei só trabalhando, eu ingressei na faculdade, na Gordon College, aqui em Massachusetts, que é uma faculdade cristã, e eu comecei a cursar pré-medicina. Porque aqui nos Estados Unidos você tem que cursar pré-medicina primeiro, depois você faz o curso de medicina. Aí eu cursei o meu primeiro ano completo. Só que não foi algo tão aprofundado na minha área de medicina. Foi um ano de estudos mais gerais, porque é uma escola de artes liberais, então eu precisaria ter aula de matemática, eu precisava ter aula de inglês, eu precisava ter aula de ciências, aula de história, enfim, eu precisava ter vários tipos de aula diferentes, que é requisito para todos os alunos, não importa o seu curso. Então esse meu primeiro ano foi muito focado nisso. Inclusive, 2 aulas muito importantes que eu fiz nesse meu primeiro ano foi aula de Antigo e Novo Testamento, que como é uma escola cristã, essas aulas eram obrigatórias para todos os alunos. Então com essa aula eu consegui entender o contexto histórico e social da Bíblia de uma forma que eu nunca tinha entendido antes. Ali eu realmente entendi o que é a Bíblia e o que são as histórias, não só aquela coisinha de criança de Arca de Noé, Rei Davi, blá blá blá. Ali eu comecei a realmente me apaixonar pela Bíblia. Até então eu nunca tinha lido a Bíblia completa, eu só tinha lido Gênesis umas 4 vezes, Êxodo umas 2 vezes, isso é tentando começar a ler a Bíblia, né? Eu disse, vou ler de capa a capa. Então sempre começava de novo lá de Gênesis, aí eu parava e eu nunca terminava de ler a Bíblia porque não fazia tanto sentido pra mim, eu não ligava pra isso. Aí, nesse meu primeiro ano de faculdade, eu só fiz, assim, aula de biologia, de química e de anatomia. Seria pro meu curso, mas o resto, todas as cadeiras que eu fiz, todas as classes que eu fiz, foram classes gerais, de conhecimentos gerais. No final desse meu primeiro ano de faculdade, eu fui em um congresso, o congresso de dentro pra fora da Júlia Vitória, que foi aqui em Boston. E quase que eu não fui pra esse congresso, na verdade. Tipo assim, eu disse, vai ter um congresso, ok, não conheço ninguém que tá indo, whatever. Mas na verdade eu tinha vários amigos que estavam indo, eu só não sabia. Eu realmente só não me interessei pelo congresso. Aí de última hora, eu ouvi de uma amiga minha da faculdade que ela tava indo.
Então eu disse, quer saber? Vou também. E eu comprei o meu ingresso. Chegando lá, o evento teve a Júlia Vitória, a Ana Paula Valadão, o Isaac Valadão e o pastor Gustavo Bessa como os convidados e os hosts do evento. Foi um evento maravilhoso, só que teve uma parte que ela se destacou pra mim. Tipo assim, o evento todo foi maravilhoso, mas essa parte foi especial pra mim. Que foi quando o Isaac, ele tava dando o testemunho dele. De como ele tinha achado o propósito de vida dele, como ele tinha achado a carreira que ele iria seguir. Ele perguntou a Deus, Deus, o que é pra eu fazer? Se você não conhece o Isaac, ele canta também, igual a mãe dele. E Deus falou pro Isaac, eu quero que você siga na carreira artística, eu quero que você cante pra mim. Ali, a partir daquele momento, ele largou os esportes na escola e ele começou a focar mais na carreira de músico dele. E sentado na plateia, eu assistindo aquele testemunho, eu disse, que pergunta desse menino, é lógico que Deus vai querer que ele cante. Olha a família que ele nasceu, a mãe que ele tem, o tio que ele tem, a tia que ele tem. Gente, esse menino ele nasceu num ambiente próprio pra isso. Olha o tanto de talento que ele também tem. Cara, não sei nem pra que ele perguntou isso. Só que aí, depois que eu falei isso, eu comecei a ficar triste por dentro. Porque eu falei, Deus, se o Senhor colocou tanto talento dentro de mim também, porque só alguns de nós conseguem usar realmente esse talento pro Senhor e outros têm que desperdiçar esse talento e fazer uma outra coisa que ele nem gosta tanto. Porque como eu achei que medicina era a direção de Deus pra minha vida, eu tava fazendo medicina, tipo assim, mas questionando muito. Eu tava ali somente debaixo de obediência. Mas obediência a nada, porque Deus não tinha falado diretamente comigo. Foi só o meu achismo, porque eu não tinha aquele relacionamento íntimo com ele. Então todos os anos eu ficava perguntando a Deus, Deus, eu não posso fazer artes, eu não posso fazer artes. Na verdade não era um diálogo, né? Era só um monólogo. Porque Deus não falava comigo, eu só falava com Deus. Mas nesse momento foi diferente, porque depois desse meu primeiro ano na faculdade cristã, eu comecei a desenvolver ainda mais o meu relacionamento com Deus. E naquele dia eu perguntei, Deus, por que só algumas pessoas podem realmente usar os seus talentos e outras não? Eu quero trabalhar com artes, eu não quero fazer medicina. Eu já falei isso pro Senhor várias e várias vezes. Confirma pra mim uma última vez. Mas aí eu parei pra pensar. Ele nunca confirmou pra mim nenhuma primeira vez. Porque eu nunca tinha realmente perguntado e ouvido a voz dele, ouvido uma resposta dele. Então eu falei, Deus, o Senhor nunca me falou pessoalmente que é pra eu fazer medicina. Vem me falar se é realmente pra eu estar aqui, fazendo esse curso que eu tô fazendo. E foi aí que Deus disse, então, eu nunca falei pra você cursar medicina realmente. Eu te coloquei no Ministério de Artes. Teve aquele momento que você se afastou, mas aí eu te chamei de novo. Mas você não entendeu o meu chamado. O meu chamado não era pra você somente participar do Ministério de Artes na igreja. É pra você voltar à sua carreira artística. É pra você voltar a sua visão profissional para o mundo das artes. Então eu disse, meu Deus, a minha mãe vai me matar. Porque assim, para pra pensar. A minha mãe saiu de um filho dançarino para um filho ator, filho cantor, para um filho médico e agora ia voltar para um filho artista, entendeu? Olha aí como as emoções dela, gente, eu sabia que não ia aguentar, mas eu sabia que eu tinha que falar com ela. Então eu disse, mamãe, eu tenho notícias para lhe dar, mas que a senhora não vai amar tanto. Aí ela falou, o que é, Sila Júnior? E eu falei, então, Deus não me chamou para fazer medicina. E ela, como assim, Sila Júnior? Os últimos anos da tua vida todo, a gente sabia que era Deus na tua vida falando pra tu cursar medicina, tu já tá dentro do curso, o que é que tu tá fazendo da tua vida? Aí eu falei, então, mãe, a palavra que Deus me deu foi através da senhora e da bispa. Me fala, essa palavra que a senhora me deu que é pra eu fazer medicina, veio de Deus ou veio da senhora? Ela, não, veio de mim, porque eu conheço você, eu sei de coisas que você gosta, então eu só pensei numa alternativa pra artes pra você ter uma carreira bem sucedida. Eu pensei, tá, então já temos aqui metade das palavras de Deus pra minha vida jogadas fora, né? Porque não tinha nenhuma palavra. Então, agora eu só precisaria confirmar com a bispa, pra saber o que é que ela tinha pra me falar. Aí eu mandei uma mensagem pra bispa, e eu falei, bispa, eu preciso falar com a senhora urgente, preciso fazer uma ligação de vídeo com a senhora, porque é um assunto muito sério. Aí a gente fez essa ligação de vídeo. E eu expliquei pra ela tudo o que estava acontecendo, e eu perguntei, bispa, essa palavra que a senhora me deu pra eu fazer medicina, veio de Deus ou veio da senhora? E ela falou, não veio de Deus, veio de mim. Por eu ter te visto crescer e eu conhecer quem você é, e eu dei essa opinião junto com a sua mãe, porque eu vi que fazia muito sentido, e foi isso que ele disse.
Aí naquele momento eu pensei, meu Deus do céu, tá acontecendo, tá acontecendo. Então foi ali que eu decidi largar a medicina. Foi ali que eu decidi que eu preciso voltar pro caminho que Deus me chamou pra trilhar, que é as artes. Então eu falei pra minha mãe, mãe, conversei com a bispa, ela disse que também não foi de Deus. Aí a minha mãe disse, então quer dizer que você vai virar artista agora. Aí eu disse, é que artista eu já sou, né? Agora eu só vou perseguir isso profissionalmente. Aí ela disse, se é Deus que tá lhe falando, meu filho, então vai. E eu fui. Então eu mudei o meu curso da faculdade de pré-medicina, eu fui para administração de business, porque apesar de eu estar seguindo uma carreira em artes, eu não queria ser só aquele artista que come pão com queijo pro resto da vida. Eu queria entender o lado do business por trás da arte. Então, por isso que eu entrei no curso de administração. Aí no dia 30 de junho do ano passado, 2022, Deus ele falou comigo. Então, agora que você vai trabalhar com artes, você vai trabalhar com o Ministério de Artes, né? Você vai trabalhar para mim, você precisa ter um conhecimento sobre mim que você ainda não tem. Não adianta você querer ensinar nada a pessoas, não adianta você querer estar representando o meu nome lá fora, se você não me conhece realmente quem eu sou. Você nunca nem leu a minha palavra. E eu parei para pensar. Eu tentei a minha vida toda ler a Bíblia, mas eu nunca consegui. Então Deus falou para mim, eu quero que você leia a minha palavra toda antes de você começar a trabalhar e fazer qualquer coisa. Nesses dias, enquanto isso tudo estava acontecendo, essa reunião com a bispa e falando com a minha mãe, blá blá blá, eu estava assistindo muitas entrevistas com artistas, falando sobre os bastidores das suas carreiras e o que eles faziam para alcançar sucesso. Então eu estava assistindo essas entrevistas de manhã, de tarde e de noite. Eu colocava no YouTube, colocava o fone de ouvido e era comendo e assistindo, era lavando louça e assistindo, era fazendo tudo da minha vida e assistindo. Depois que Deus me pediu para ler a Bíblia, eu pensei, tá, então eu vou doar o meu tempo para Deus como eu tô doando o meu tempo para essas entrevistas. Porque é mais importante eu conhecer a palavra dele do que eu conhecer as táticas que esses artistas usam. Então, Deus, eu vou ler a tua palavra em um mês. E foi aí que eu comecei a ler a Bíblia desesperadamente rápido para eu terminar tudo em um mês. Aquilo ali não foi uma leitura de estudo. Eu não estava ali estudando a Bíblia da maneira mais profunda possível. Eu estava realmente só lendo a Bíblia para conhecer o que tinha ali dentro. Lógico que eu fui tendo muitas revelações, eu fui conhecendo muita coisa, descobrindo muita coisa em mim, fui consertando muita coisa em mim, porque a Bíblia é viva, então não adianta, não tem como você ler e não ser transformado. Aquela primeira leitura que eu fiz, apesar de rápida, foi muito transformadora na minha vida. Então, não foi uma leitura perfeita. Eu fiz um cálculo que eu precisava ler em média 40 capítulos por dia para eu terminar a Bíblia em um mês. Nesse meu período todo lendo a Bíblia, acho que teve uns 3 dias que eu consegui bater a meta de capítulos por dia. O resto foi tudo menos. Assim, mais pro final teve alguns que foi mais capítulos, já vou explicar por quê. Mas teve muitos dias no meio disso tudo que eu não li nenhum capítulo. Porque assim, eu não tinha a disciplina, eu não tinha vontade, eu ainda não tinha aquilo dentro de mim de me forçar para fazer uma coisa que eu não queria. Porque, querendo ou não, eu estava desenvolvendo uma relação diferente com Deus. Eu estava me aprofundando mais no meu relacionamento com Ele. Então, isso estava desconfortável para mim. Então, eu não sabia muito como lidar com isso. Então, só teve alguns dias ali que eu pulei. Depois do meu terceiro mês lendo a Bíblia, foram 4 no total. Depois do meu terceiro, eu já vi que eu estava muito mais acostumado ali com leitura. Eu já estava com a mente muito mais treinada para aquilo. Então, eu disse, acho que agora eu consigo ouvir a Bíblia. Já que eu estou com essa concentração melhor, eu vou ouvir porque aí eu consigo realmente ouvir o dia todo, igual eu estava ouvindo aquelas entrevistas, e eu vou conseguir terminar ela rapidinho. Nesse um mês final, eu estava ouvindo a Bíblia todos os dias. Teve dias que eu consegui ouvir 60 capítulos. Eu comecei a trabalhar, e terminei a Bíblia toda em 4 meses. Depois que esses 4 meses terminaram, o último capítulo que eu li foi numa quarta-feira de manhã. Nessa mesma quarta-feira à noite, eu tinha uma viagem marcada para Orlando. Eu estava indo pro acampamento da minha igreja lá, acampamento do jovem. Então eu terminei a Bíblia de manhã, fiquei super feliz. Agora eu vou poder começar a trabalhar, que eu estava ansiosíssimo para começar a trabalhar, fazer meus planejamentos de carreira, para começar a sonhar junto com Deus o que eu ia fazer da minha vida. Então eu disse, seguro só mais alguns dias porque eu vou para esse acampamento. Quando eu voltar, aí eu vou começar realmente a fazer tudo. Esse acampamento também foi maravilhoso, aconteceu muita coisa lá, igual o congresso, aconteceu muita coisa.
Mas tiveram duas coisas que aconteceram nesse acampamento que foram cruciais para mim. A primeira foi Deus disse, ok, agora você conhece a minha palavra, agora eu quero desenvolver um relacionamento com você muito mais íntimo do que a gente sempre teve a vida toda. Aí eu disse, ok, o que você quer? Porque eu já tinha feito esse desafio da Bíblia em um mês com ele, apesar de eu não ter conseguido por limitações minhas mesmo, mas eu ter colocado o meu melhor. Eu disse, o que o senhor quer agora? Ele disse, então, eu quero devocionais diárias, que eu nunca tive esse costume na minha vida de fazer devocional. Então eu disse, ok, vamos fazer devocional diárias. Ele, eu quero assim, que você gaste 1 hora na minha presença todos os dias. Que seja um tempo de qualidade mesmo. Não seja aquela coisinha que você pega ali, leia 2 capítulos da Bíblia, faça uma oraçãozinha rápida de 5 minutos. Não, eu quero que você realmente gaste tempo na minha presença. Então, eu pensei, ok, vou fazer isso. O período dessas devocionais seria até agora, dia 31 de dezembro, até o final do ano. Porque era mais ou menos 1º de novembro, quando isso aconteceu, então até o final de dezembro, até o fim do ano. Aí no outro dia, o pastor dos jovens, o pastor Clayton, ele deu uma oportunidade para as pessoas lá, uma oportunidade diferente. Sempre tem gente aceitando Jesus nos cultos, mas ali no acampamento ele estava dando uma oportunidade para pessoas renovarem as suas alianças com Deus. Assim, para você começar a ter um relacionamento com Deus que você nunca teve antes. Então eu disse, Deus, realmente eu preciso disso. E eu sou uma pessoa muito tímida. Então, quando o pastor perguntou quem queria fazer essa renovação de aliança, eu levantei a mão antes que eu pudesse pensar. Que quando eu vi, eu já tava com a mão lá pra cima e eu tava, meu Deus, o que que eu tô fazendo? Tá todo mundo aqui me olhando, todo mundo me conhece. Mas eu disse, amém. Eu preciso fazer isso por mim e Deus, não por dar nenhum show pra nenhum homem. Então eu fiz a renovação da minha aliança com Deus. Porque depois de todo aquele problema lá dos 14 anos que eu tinha passado, todo esse tempo, apesar de eu estar me aproximando dele, eu não tinha renovado essa aliança com ele, sabe? Então esse dia foi importante por isso. Aí eu pensei, ok, então agora voltei do camp, vou começar a trabalhar e tô desenvolvendo meu relacionamento com Deus, fazendo devocional todos os dias. Então foi aí que eu comecei a sonhar com Deus, para onde eu iria, comecei a perguntar a ele todos os dias, Deus, o que o Senhor quer de mim? Para onde o Senhor tá me levando? E adivinha o que ele falava? Nada. Porque Deus, vou desabafar aqui agora, hein? Deus, ele é muito engraçado. Só que, tipo assim, eu não entendo o senso de humor dele. Eu tava ali todo animado pra começar a trabalhar com ele, tava fazendo 1001 pergunta pra ele, mas ele não me respondia uma. Ele só revelou pra mim uma coisa. Você vai começar por um canal do YouTube. Aí eu falei, ok, tá, canal do YouTube top, mas aí passo 2 vai ser qual? Cri, cri, cri. Passo 3, cri, cri, cri. Passo 4, cri, cri, cri. Eu disse, ok, então. Vou começar a planejar meu canal do YouTube, whatever. Então eu comecei a planejar coisas que eu iria fazer aqui. Só que eu sempre tava pensando em outras coisas que eu iria fazer também. Porque eu sou do tipo de planejar a minha vida, tipo assim, até 20 anos pra frente, entendeu? Mas Deus, ele só me revelou 1 ano. Só que eu disse, Deus, como é que eu vou... Amado, me fala, para pra pensar aqui comigo. Como é que eu vou trabalhar com informação de 1 ano? Não dá. Eu vou precisar levar isso pra terapia. Até hoje, gente, eu tô aqui, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida lá num futuro distante. Eu só sei que é pra eu começar aqui com esse canal do YouTube. E é isto que eu tenho. Porque eu também sei que se eu soubesse de tudo, eu iria querer fazer tudo ao mesmo tempo e eu não iria dar conta. Porque eu não iria estar preparado para receber tudo. Então Deus, ele me revelou aqui esse canal. Então é por isso que eu estou aqui com vocês. Eu quero ajudar outras pessoas a passarem pelo que eu passei, a se descobrirem em Deus o seu propósito, principalmente se é uma pessoa que tem ministério com artes. Deus colocou isso na minha mão de cuidar de outros artistas. Porque querendo ou não, é um mundo que você tem que ter uma preparação para fazer parte, porque não é uma carreira como uma carreira normal, é uma carreira que vai lhe trazer poder, é uma carreira que lhe traz fama, e é uma carreira que lhe abre para mundos que muitas pessoas não têm acesso. E esses mundos são perigosos. Então, por eu estar dentro e por eu já ter passado também muita coisa nesse meio, Deus, ele quer usar a minha vida para ajudar outras pessoas que estão se descobrindo nesse meio. Então, é por isso que eu estou aqui, e essa é a história de como eu achei o meu propósito de vida, descobri o meu propósito de vida em Deus. Apesar de eu não saber o que eu vou fazer
daqui a 5, nem 10, nem 15, nem 20 anos, né, Deus? Mas estamos aqui. Então, já deixa o like aqui nesse vídeo, guys, porque assim, aí vocês vão estar falando pro YouTube, ó, esse vídeo aqui é top, manda pra mais gente, porque mais gente precisa ouvir isso aqui. Aí eles vão entender que você falou isso e eles vão realmente mandar pra mais gente e mais pessoas vão ser abençoadas. Deixa aqui nos comentários o que você achou dessa história. Me conta aqui também como você descobriu em Deus que você tinha ministério com artes, como você começou nas artes. Fala aqui, eu quero saber de tudo. Se inscreve aqui nesse canal também, ativa o sininho de notificações para você não perder quando eu postar vídeo novo, porque quem perde é Satanás, entendeu? A gente aqui é crente, a gente é evangélico, a gente é gospel e a gente é mais que vencedor. Me segue lá no Instagram, esse aqui é o meu Instagram maravilhoso. E me segue também no TikTok, o famigerado Tico Tico, que eu posto umas coisas legais lá também. E é isso. Eu amo muito vocês, Deus ama vocês também, e eu vou ver vocês na próxima semana. Falou!